Todos esperavam, ansiosos pela celebração da Páscoa. A família toda reunida ao redor da mesa, festejando a liberdade, relembrando da história do seu povo que há tempos havia sido chamado, escolhido, separado por Deus para ser seu. Povo que experimentou a escravidão, o sofrimento, a desesperança. Povo que experimentou a libertação, a salvação e a redenção. Povo que pôde desfrutar de um novo lar, de uma nova terra, de uma nova identidade, do tempo da graça. Essa não era qualquer Páscoa. Definitivamente era uma Páscoa diferente de todas as outras já vividas na história. A tradição seria ressignificada. A festa da liberdade ganharia outro sentido, significância ainda mais densa, sentido ainda mais profundo. O Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade estava entre o povo. Essa era uma realidade. O fim do sofrimento e a derrota dos inimigos estava mais perto do que nunca. Tendo servido a última ceia, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras, para que ali pudesse orar intensamente. Em sua angústia, Jesus clamou ao Senhor, o Deus Pai, dono de toda boa dádiva. Ali, naquele lugar, ele foi levado como prisioneiro pelos soldados romanos, acusado pelos líderes da sua própria religião. Jesus experimentou a cruz em meio a muito sofrimento, em meio a muita dor. Morreu como um criminoso, mesmo que não tivesse cometido crime algum. Os discípulos estavam simplesmente atordoados, assustados, desesperançosos. Sem dúvidas, não era isso que eles esperavam. Como pode o Filho de Deus morrer? Não era este que reinaria sobre todos e finalmente nos libertaria da mão dos nossos inimigos? O sábado foi um dia de silêncio. Nada parecia fazer sentido. Tudo parecia ter sido em vão. Todos estavam de luto. A esperança morreu e o sonho acabou. Quem é que poderia imaginar que a alvorada do domingo traria consigo um novo horizonte para a humanidade? Eis que brilha a luz da aurora, o domingo nasce, com ele nasce a esperança. As mulheres não se esconderam, foram até o sepulcro e encontraram-no vazio. Jesus já não estava mais lá. E os anjos fizeram questão de lhes dizer: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Testemunhem aos outros que o seguem. Jesus ressuscitou. Então Maria Madalena, Joana e Maria foram então testemunhar com coragem. Mas os discípulos não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam a eles loucura. Então a gente segue com o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Que nos diz assim: naquele mesmo dia,
2 dos discípulos estavam indo a um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E enquanto conversavam, enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou a Jesus: será que você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Então Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para que fossem condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram bem de manhã ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e então nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e, de fato, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas já falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele e diziam: fique conosco, porque a noite já vem e o dia está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com ele. Quando eles estavam à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e lhes entregou. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu das suas vistas. Então perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os outros 11 discípulos que estavam com eles reunidos e que diziam: é verdade, Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus tinha sido reconhecido por eles quando partia o pão. Eu acho esse texto fascinante. Ele tem encontrado um eco tão grande dentro do meu coração, porque o texto nos narra que os olhos dos discípulos foram abertos. Mas os olhos não estavam abertos, os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Os olhos desses discípulos estavam fechados para o Cristo ressurreto. Fechados assim de tal forma que eles não podiam reconhecê-lo. Alguém já disse que os olhos que olham são comuns, mas os olhos que veem são raros. Os olhos que olham são comuns, mas os olhos que veem são raros. Nessa Páscoa, o desejo mais profundo do meu coração é: Senhor, dá-nos olhos que veem. Dá-nos olhos que veem. E explorando as nuances dessa história toda que a gente leu,
eu percebo 3 faltas que nos cegam e nos impedem de reconhecer que Jesus é o Cristo, que ressuscitou e que está vivo e que reina sobre tudo e todos. Existem 3 faltas que nos cegam e que nos impedem de reconhecer ao Cristo ressurreto. E a primeira delas nos falta atenção. Nos falta atenção. Depois de ouvir os discípulos explicando o que estava acontecendo em Jerusalém, Jesus lhes diz: como vocês custam a entender e como vocês demoram para crer em tudo que os profetas já falaram. Alguém já disse que ver e enxergar são ações bem distintas. Elas envolvem, inclusive, 2 partes diferentes do nosso cérebro. Porque ver consiste em focar a atenção total e buscar uma visão mais aprofundada daquilo que se observa. Enquanto enxergar está no superficial. Sabe quando você passa por alguma situação, você fala, eu vi, mas você não sabe descrever, você não percebeu com detalhe, a sua atenção não estava voltada para o que estava acontecendo? Isso é enxergar. A gente enxerga, mas nem tudo a gente vê. Para ver, é preciso prestar atenção. Faltava atenção e sobrava desconfiança para esses 2 discípulos. E eu tenho a impressão de que com a gente não é muito diferente. Tenho realmente a impressão de que conosco não é muito diferente. Esses 2 discípulos caminharam ao lado de Jesus, escutando as suas palavras diariamente. Eles se alimentaram da poeira das sandálias dos pés de Jesus, de tão perto que andavam. Existia um ditado rabínico que diz, você precisa comer a poeira dos pés do seu mestre. Andar tão perto que o seu alimento acaba sendo a poeira dos pés. Esses discípulos comiam a poeira dos pés de Jesus. E mesmo andando tão perto do mestre, Jesus não é percebido. Eles acreditavam que a vida mudaria, mas a vida não mudou. Jesus definitivamente não era aquilo que eles esperavam. O texto que a gente leu resume bem o estado de espírito desses 2 discípulos. Eles esperavam um Jesus, mas receberam outro. Receberam outro mestre para o qual eles não estavam preparados. Na verdade, quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente vai ver que essa foi a realidade do ministério inteiro de Jesus. Jesus não era o que as pessoas esperavam. Nem mesmo os que criam nele tinham a expectativa correta. Isso ensina muito para nós, queridos. Porque ao invés da gente dar atenção às nossas certezas a respeito do Cristo, nós precisamos dar atenção para um coração aberto que deseja que a voz do Espírito Santo de Deus guie, conduza as nossas expectativas. Tem uma frase de um poeta e escritor brasileiro que diz assim: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Se podes olhar, vê. Se pode ver, repara. A gente escuta, mas a gente não se atenta. A gente estuda, mas a gente não aprende. Gente, tem escola que dura a vida inteira, como a escola bíblica dominical. Gente, a gente estuda, vem todo domingo e parece que a gente não aprende. A gente sente, mas a gente não desfruta daquilo que vem aqui e nos atravessa. É tudo tão rápido, é tudo tão superficial, é tudo sem atenção. Nós vivemos dia após dia sem fazer conexão com o sagrado, sem se encontrar com Deus e sem deixar com que Deus nos encontre. Nós vivemos desatentos à presença de Jesus na nossa história. É como se a gente colocasse Jesus na estante ou no retrovisor. Está ali, na hora que a gente precisar, a gente pega. Ou ficou para trás. E a gente lembra, aquele tempo.
deixamos Jesus na estante, deixamos Jesus no retrovisor do nosso carro? Ele está lá atrás. Nós adoramos o Cristo crucificado, mas nós não aprendemos a adorar e a viver com o Cristo ressurreto. Esse Cristo que se movimenta, esse Cristo que está com a gente e que se faz presente diariamente na minha e na sua vida, na minha e na sua história. A gente sabe adorar o Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou a gente tem dificuldade. Se nós queremos ter olhos que veem, que não apenas enxergam, mas que veem o Cristo, olhos que reconhecem a Jesus, nós precisamos aprender a nos perguntarmos todos os dias e todas as horas, onde está Jesus? Não aceite, querido, querida, não aceite viver uma vida que se explica e que se reduz àquilo que a gente consegue acessar pela dimensão pó da terra, corpo humano, pelos nossos sentidos físicos. Não reduza a sua vida ao que você consegue acessar pela dimensão pó da terra. Perceba Deus, veja Deus com os olhos do Espírito. Deseje que seu coração bata na mesma frequência que o coração de Deus. Nós somos seres espirituais, Deus não cria a sua imagem e semelhança. Nós somos seres espirituais, eu realmente acredito que a gente tem essa capacidade de perceber e de captar a frequência divina. Essa frequência que ocupa todo o universo. Não é isso que as Escrituras nos dizem? Deus permeia todas as coisas. Queira vibrar nessa frequência, que não te falte atenção. Nós não podemos deixar de prestar atenção. Tem uma música que diz assim: na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está. Em tudo vejo o seu amor. Em tudo vejo tuas mãos e te agradeço, ó Criador. A gente perdeu a capacidade de olhar para as coisas ao nosso entorno, prestar atenção e perceber que Deus está. Que não nos falte atenção. Mas não para por aí. Eu percebo que além de nos faltar atenção, nos falta insistência. Depois que Jesus dá uma baita de uma bronca neles, tipo, deixa eu dar a lição que vocês já deviam ter aprendido, e vai ficando tarde, o fim do dia se achega, eles insistem, dizem assim: fique conosco. No verso 29 diz: mas eles insistiram muito com ele, fique conosco. Existe uma mentira que tem sido semeada na terra do nosso coração desde o Éden. Essa mentira de que o ser humano não precisa de Deus. O ser humano não depende de Deus. O ser humano tem plena capacidade de encontrar vida fora de Deus. O ser humano tem plena capacidade de sustentar a sua própria existência. Essa é uma grande mentira que tem encontrado espaço nos nossos corações. E que tem nos impedido de ver a Jesus. Ao Jesus que passou pela ressurreição, que ressurgiu. Então, quando a gente acredita que existe vida fora de Deus, nós abraçamos a morte. Nós abraçamos a desesperança. A gente abraça o nada. Eu lembro de, no seminário, ter um professor chamado Israel Cifolelli. De longe, assim, ele era a minha referência. Muitos cabelos brancos, mas calmo, tranquilo, meio rabugento também. E eu me lembro de uma aula, toda aula que eu tinha, eu saía chorando. Sentava na primeira carteira, assim, eu era essa aluna que sentava na primeira carteira. E eu ficava assim, olhando para ele com tanta admiração. E um dia ele virou para mim e disse assim: Fer,
a oração que eu tenho feito durante todos esses anos de caminhada com Jesus que ressurgiu, eu quero que você faça também. E ele disse que a oração era a seguinte: se o Senhor não estiver comigo, não me deixe mover os pés. Se o Senhor não estiver comigo, não me deixe mover os pés. Hoje eu percebo que a gente fala assim, né? Tô indo, se quiser vir comigo, vem. Não quiser também, tô indo mesmo assim. Nós não insistimos pela presença de Jesus. Não insistimos. Talvez se estivéssemos nessa situação, diríamos, beleza, Deus te abençoe, vai lá, segue para sua casa. Menos um para a gente ter que lidar, ter que receber, preparar comida, enfim. Nós não insistimos para que Jesus esteja conosco, presente na nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz. Eu desejo mesmo que a nossa oração, e não só de boca, mas a oração da nossa alma, seja: Jesus, se o Senhor não estiver comigo, não me deixa mover os pés. E eu me lembro, lá do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus está dando uma bronca no povo, nos seus discípulos, falando assim palavras duras, educando os seus discípulos. Quem tem filho e filha aí sabe que às vezes a gente precisa falar mais duro mesmo. E Jesus está falando e tratando os problemas que esses discípulos tinham, trazendo para eles algumas verdades. E aí, daquela hora em diante, olha o que o texto diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque não suportavam ouvir as instruções do mestre. E então, olha o que Jesus faz. Jesus vira para os seus 12 discípulos e diz assim: vocês também não querem ir? Se quiser ir embora, vai também, porque é isso. E Simão Pedro responde, dizendo assim: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que não nos falte, queridos, essa insistência. Que a gente tenha coragem de dizer: Senhor, fica conosco, não se vá, a sua presença não é negociável para mim. Sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não vou a lugar algum, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Que não nos falte atenção, que não nos falte insistência, e que não nos falte mesa compartilhada. O texto lá no verso 30 diz que quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes entregou. E então, nesse momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. A mesa tem lugar central na vida de Jesus Cristo. Na Palestina Antiga, a gente vai ver que a mesa, esse momento de alimentação, tinha realmente um lugar especial. A questão da hospitalidade era essencial na Palestina Antiga. Mas em Jesus, a mesa se torna um lugar sagrado. Talvez o lugar onde Jesus tenha passado mais tempo durante o seu ministério foi ao redor da mesa. Tenha sido ao redor da mesa. A mesa é esse lugar de confidência, esse lugar de intimidade. A mesa é esse lugar de compromisso. Eu não sei se você já teve a experiência de receber alguém com quem você não tem tanta intimidade para jantar na sua casa. É meio desconfortável. Porque a mesa tem esse lugar, é um acesso assim na sua intimidade. Tem um pastor que eu amo muito, pastor querido do meu coração, que se chama Ziel Machado. E ele diz que, a partir de Jesus Cristo na cruz, todas as nossas mesas são sagradas. A partir de Jesus Cristo na cruz,
Todas as nossas mesas são sagradas. É quando Jesus se senta na mesa e partilha o pão que os olhos se abrem. Que os olhos que só enxergavam passam a ver de fato. É na mesa que tudo aquilo que foi estudado, na mesa que tudo aquilo que foi escutado, passa a fazer sentido. Olhem para mim. Só existe entendimento genuíno do sacrifício e da ressurreição de Jesus quando nós vivemos essa experiência comunitária de partir o pão uns com os outros. Só existe entendimento genuíno do sacrifício e da ressurreição de Jesus quando nós vivemos a experiência de abrir a nossa casa, abrir a nossa mesa, abrir esse lugar de intimidade, partilhar o pão com os nossos irmãos. Não adianta a gente vir aqui escutar essa palavra que eu estou repartindo com vocês, se nós não dermos esse passo. Se nós não dermos o passo de compartilhar as nossas mesas, não tem como seguir a Cristo desse jeito. E eu olho para a nossa igreja e vejo, falta mesa compartilhada. Falta acolhimento, falta abraço, falta perdão, falta carinho. Falta. E a gente não reconhece a Jesus, porque falta. Mas no momento, queridos, em que a gente se sentar ao redor da mesa, entregando uns aos outros esse perdão que recebemos do Cristo, os nossos olhos vão se abrir. E a gente vai contemplar a face do nosso Salvador. Não sou eu que estou dizendo. As Escrituras nos dizem e nos educam, mas a gente não aprende. A gente escuta, mas não aprende. Ao compartilhar, os nossos olhos são abertos, porque aqueles que participam na prática de partilhar, essa prática é exemplificada por Jesus, uma abertura acontece. Quem acredita, queridos, que o conhecimento a respeito do Cristo ressurreto é teórico, sempre vai ser apenas capaz de enxergar, nunca de ver. Vai ter olhos que enxergam, mas não olhos que veem. Olhos que enxergam na superfície, que vivem nessa mesmice, nessa hipocrisia. As coisas não fazem tanto sentido. Mas aquele que entende que o conhecimento verdadeiro a respeito do Cristo que morreu e ressuscitou acontece na prática, esse sim, essa sim é capaz de ver, adentra as profundidades de quem Jesus Cristo é e da vida que Ele nos oferece para viver. Eu já falei essa frase aqui, mas eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Uma poetisa chamada Gabriela Mistral diz assim: procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Quando a gente se recusa a partilhar alguma coisa, corre o risco de perder tudo. Corremos o risco, inclusive, de perder Jesus Cristo de vista. Por isso a minha oração, e essa oração que eu faço nossa agora, é: dá-nos, Senhor, olhos que veem e não apenas enxergam. Dá-nos os olhos de quem é testemunha de fato. Pai, abre os nossos olhos para que a nova vida que existe no Cristo ressurreto seja uma realidade em nós. E como diz José Tolentino Mendonça, ajuda-nos, Senhor, a atravessar de olhos abertos a Tua Páscoa, vivendo-a como história atual, que completamente nos envolve. Feche os seus olhos. Paizinho, essa é a nossa oração.
Nós não queremos ouvir a respeito de Ti apenas. Estamos cansados de só te escutar a respeito de Ti. Nós queremos Te ver. Abre os olhos do nosso coração. Nos ajude, ó Deus, para que a gente possa ter atenção. Dá-nos essa insistência que nos falta. Não deixa que os nossos pés se movam se o Senhor não estiver com a gente. E nos ajude, ó Pai, a tomar lugar na Tua mesa, trazendo com a gente os outros a quem o Senhor ama e acolhe, a quem o Senhor quer bem, para que os nossos olhos, ó Deus, reconheçam quem o Senhor é. E não só reconheçam, mas para que o mundo reconheça quem o Senhor é, através das nossas vidas e dos nossos testemunhos. Somos Teus, ó Pai, e estamos aqui por Sua causa, porque sem Ti não somos nada. Sem Ti não sobra nada. Não nos deixe esquecer. Nos ajude sempre a lembrar que somos completamente dependentes de Ti. Em Ti nós somos, em Ti nós existimos, em Ti nós nos movemos, ó Pai. Seja formado em nós, para que o mundo possa conhecer ao Cristo que morreu, mas ao Cristo que ressuscitou e que vive em nós, entre nós. Não nos deixa sozinhos em nenhum momento, até que de fato o Senhor volte. Te amamos, ó Deus. É verdade que nós Te amamos e queremos aprender a Te amar de maneira mais intensa e profunda. Queremos muito expressar o amor que sentimos por Ti com a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, porque até para isso nós precisamos de Ti. É isso que nós queremos Te dizer. Em nome do Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.